Boa noite, peregrino, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Peregrino, agora nós vamos abrir para questões que cada um, né, tem. Vou começar perguntando sobre uma situação que aconteceu com uma das trabalhadoras. Ontem ela exerceu o trabalho de doutrinadora e houve muitas manifestações de espíritos com um pouco conhecimento, espíritos às vezes um pouco mais rebeldes, e com isso ela se sentiu no final do trabalho muito enfraquecida. E ela saiu daqui, ainda naquela situação, se sentindo mais fraca, chegou em casa, ela tem uma criança bem pequena, e essa criança já não estava muito bem de saúde. E foi pro colo da irmãzinha mais velha, e ninguém percebeu se houve alguma situação de apertar ou de fazer alguma coisa. A irmãzinha mais velha alega que não fez isso. Só que a criança começou a chorar, parece assim com um pouco de dificuldade de respiração. Daí a irmã entregou para a mãe a criança e a criança acabou tendo um desmaio. E o que assustou muito a mãe, assustou muito a família, pois ela voltou, mas não ficou normal, e depois, na hora que chegou em casa, ela passou mal do estômago, acabou vomitando muito e deixou a mãe muito preocupada. Então, qual é a questão? Depois de eu contar essa história, houve alguma influência dos espíritos que passaram pela doutrinação, ou ficou algum fluido que pudesse ter influenciado esse problema de saúde na criança? Sim, foi uma interferência para que a mãe recusasse a sequência vir frequentemente aqui. Foi para que ela se assustasse e falasse, não, prefiro não ir porque eu estou fazendo mal para minha filha. Isso mesmo. Mas a interferência da espiritualidade negativa foi muito intensa. Então, ontem nós tivemos aqui presença de algumas pessoas muito mediúnicas, muito. E percebemos que existia até uma certa ironia em relação à espiritualidade, à mediunidade. Isso pode ter atraído mais energia negativa para o ambiente, para o trabalho? Sim. A interferência dos terreiros foi muito intensa. E o controle emocional das pessoas estava em vibrações muito inconstantes. E com isso a espiritualidade negativa ganhou mais força no ambiente. Então, ontem nós tivemos uma situação de uma incorporação até que poderia até ter causado machucadura na médium, coisas que a gente não tinha há muito tempo, uma coisa tão forte como aconteceu ontem. Mas é muito importante ter esse entendimento. Observar o médium se ele está bem, para que ele possa receber uma outra incorporação novamente, uma outra interferência. Então, ontem a gente procurou, depois desse fato, manter a médium mais afastada, né? Ela não participou dos passes em círculo, justamente porque a gente sabe que nesse momento do passe, ela pode atrair, né? Alguma coisa que está por perto. E mesmo assim, ela ainda não ficou bem.
é muito importante, antes de liberarem as pessoas, averiguar como estão cada uma delas, mesmo no auditório. Questionar, Isso. porque às vezes a pessoa culpa a espiritualidade por problemas até físicos, né? Tipo, a pessoa já tem um problema de coluna, por exemplo. E daí chega aqui, fica sentado um tempão e tal, depois pode dizer, eu não saí de lá bem, saí com uma dor, não sei o quê. É difícil a gente definir o que é físico e o que é espiritual, né? É difícil, mas o que causou aí não é o que vocês estão pensando. O que causou foi a imposição de um livre-arbítrio, querendo transferir a responsabilidade do ajuste pela orientação da espiritualidade bondosa. Com isso, as energias negativas se fortaleceram, porque deram a oportunidade da argumentação contrária. Deram força para a espiritualidade negativa. Esse foi o maior desequilíbrio do ambiente. Posteriormente, ao finalizar, foi colocado de forma transparente que se tratava de livre-arbítrio e não se podia fazer nada. Mas são situações que já foram ditas, para ser falado do outro lado, que coisa de livre-arbítrio não faz parte das nossas orientações. Então quer dizer que a gente está pensando em algumas pessoas e o caso era outra pessoa. Isso mesmo. Certo. E, quer dizer, um caso que parecia ser uma coisa inocente foi o que mais causou problema aqui no ambiente. Mas quem é que deu permissão para ela expor? Foi a espiritualidade. Não. Ela adentrando, ela tem os seus conflitos. Ela pode pedir pelos seus conflitos. A espiritualidade só vai enxergar quando ela começar a se abrir. A espiritualidade só vai traçar o caminho de orientação depois. Mas foi traçado e foi falado, mas não foi aceito por ela. Porque ela saiu daqui ainda que ela não foi bem orientada. Que ela não entendeu o porquê. Porque era uma coisa que ela estava sentindo. Mesmo depois de ter conversado com o aparelho? No final é que o aparelho foi bem incisivo com ela. Isso é o livre-arbítrio seu. Isso nós não vamos ajudar, não podemos ajudar. Mas que desestabilizou o ambiente foi quando ela entrou para falar com a espiritualidade. E a espiritualidade não vai pedir para ninguém se afastar da frente. Não vai. É preciso orientar antes de entrar. Que tem certas coisas que a espiritualidade não tem permissão de fazer. Então, o que estava querendo influenciar negativamente ficou esperando a oportunidade. Ficou esperando. E ficou todo o tempo do trabalho dentro do recinto. Esperando que desse oportunidade para ele se manifestar, ou alguns, né, se manifestarem. Exatamente. Porque o que eles queriam? Desestabilizar a casa. E conseguiu ou não? Conseguimos equilibrar? Não, a casa não, mas alguns médios acabaram sofrendo influência. Certo. Ontem, Eu estou aqui, eu acho que é isso que ele está falando. Nós precisamos ser muito claros na orientação que antecede aos atendimentos. O que é que nós fazemos? E o que é que não temos permissão? E que as pessoas estivessem tentando solucionar um problema causado pelo seu estado de livre-arbítrio. A espiritualidade não vai ajudar. Não tem permissão de ajudar. E é importante que a insistência
desestabiliza a casa. Quando a espiritualidade mostra que ela não tem permissão de ajudar em razão das ações de livre-arbítrio, se encerrou todo o atendimento. Pode falar. Não, este finalzinho aí eu queria entender melhor. A pessoa escutou lá fora, vamos numa sequência. A pessoa está lá fora e escutou aquele palestrante, aquele irmão que está ali na frente dizer, olha, aqui a gente não faz isso, não faz aquilo, e papapá, aquilo que a gente já sabe. Tá, mesmo assim a pessoa pensa assim, isso não é para mim. E o meu caso não é esse. Daí ela entra, certo? E ela começa a conversar com a espiritualidade justamente falando que, querendo ajuda, querendo uma explicação, e ajuda com filha, e ajuda com parente, porque o livre-arbítrio desestruturou toda uma situação, mas ela não entende assim. Mas ao adentrar, ela vai ser novamente orientada que é uma situação de livre-arbítrio e a espiritualidade não tem permissão de ampará-la. Mas ela vai continuar. Mas ela continua insistindo. Sim. Essa insistência, as energias negativas, está ganhando força. Está desestabilizando médiums e ambiente. Daí foi dito assim, aí se encerrou o atendimento. Como assim? Vamos tirar a pessoa daqui de dentro? Vamos pedir para ela parar? Ela tem que ter consciência, se a espiritualidade orientar que eles não têm condições de ajudar, porque é uma ação de livre-arbítrio, encerrou o assunto. Não adianta insistir. Porque isso foi falado. Eu vi que foi falado, mas ela continuou. Porque daí vai por uma outra vertente, né? Isso mesmo. Daí pergunta sobre um outro problema causado por esse livre-arbítrio, mas ela acha que não é, e que a espiritualidade vai poder orientar. E a espiritualidade, ela tem que seguir as orientações divinas. Ela não pode, de hipótese alguma, orientar uma situação de duplicidade conjugais. Ela não tem permissão de mostrar uma situação que desfez um lar em cima de dor. E criou e ocasionou outro desfecho também em cima de dor. Não tem como explicar isso. Não tem como aceitar, né? Não é uma coisa que a espiritualidade... Deus aceita e a espiritualidade só segue esse mesmo caminho, né? Exatamente. Não sei se está falando da mesma pessoa, mas a hora que você colocou eu para doutrinar aquela senhora, ela ficou e não conseguiu deixar ninguém chegar. Só que aí ela começou a contar as coisas que ela fazia e tudo, e começou a me tocar, sabe? Colocar a mão em mim. Isso deu abertura para chegar o que chegou em mim? Deu porque o mesmo que estava dentro do ambiente, ele começou a se aproximar de outros para criar estabilidade. Então ele usou a energia da outra também para... Também para tentar desequilibrar o máximo possível dentro do ambiente. Então, porque foi uma situação assim, né? Eu coloquei a filha para ser doutrinada pela Silmara. Porque ela já incorpora, já aconteceu N vezes. Eu disse para ela, você já fez isso na sua casa, no hospital, em todo lugar. Aqui é o lugar. Se é para incorporar, aqui é o lugar. Então, deixa incorporar que a Silmara vai doutrinar. Só que ela não incorporou e passou para essa situação de contar também da vida dela. E eu ali, me sentindo com vontade de interromper, mas ao mesmo tempo achando que quem está doutrinando não sou eu, né? A pessoa que está doutrinando é que tem que conduzir a conversa. Daí eu trouxe a mãe,
justamente porque a mãe poderia vir incorporar, e o Frei já tinha colocado aqui que a mãe seria um exemplo para a filha, certo? Um exemplo de que se pode incorporar sem sofrer, sem ter problema e tal. Só que também não aconteceu isso. Ela também começou a contar da vida dela, né? E depois até acabou contando até para mim também, né? Então, o que era para ser de um jeito foi de outro completamente diferente. Isso tudo atrapalhou o ambiente, Atrapalhou. porque a gente deveria ter cortado essa situação. Vamos iniciar orientando do lado de fora. Explicar como a casa trabalha. Que aqui nós não vamos orientar nenhuma opinião com a execução de um livre-arbítrio. Se assim, se for falado que é um livre-arbítrio, não tem como seguir mais. Então ela pode se afastar, que não é aqui que vai receber orientações adequadas. Mas quando a insistência da continuidade, se fortalece aquele espírito oportunista que quer tirar proveito do ambiente. Isso precisa ter consciência. O ambiente não é para um, é para todos. E se desestabiliza, todo o trabalho fica comprometido. Então, a palavra-chave é livre-arbítrio. É. Se, mesmo falando lá, a pessoa entrou, então na hora que a espiritualidade, e isso a gente pode orientar lá, você pode até perguntar, mas se a espiritualidade falar que é um ato de livre-arbítrio, não adianta você questionar, não adianta insistir. Porque daí você está tomando tempo da espiritualidade, tomando tempo dos outros que estão aguardando. E infestando o ambiente. E ainda infestando o ambiente, que foi o pior. A energia da senhora era negativa? Porque ela tinha muito, assim, um negócio de eu faço, eu sou eu. Isso é meio que egoísta, não é? O peregrino está dizendo que ele não está entendendo de quem você está falando. Aquela senhora que trouxe a filha, que está passando por um problema muito sério. Não. Aquela senhora estava em pânico, em desespero. Ela recorreu tudo que foi do alcance dela. Dentro dos centros espíritas, ela não recebeu acolhimento. E ela estava recebendo acolhimento aqui. E ela aqui se desabrochou. Porém, a filha não estava acreditando na situação que estava sendo colocada. E ela entrou no meio com a intenção de fazer com que a filha olhasse aquelas orientações de outra forma, com mais fé. Compreendeu? Então a negatividade está mais na moça. Não, a negatividade estava aqui no ambiente. Não é dela. Quem trouxe foi outra pessoa. Você entendeu? Outra pessoa que entrou e trouxe a negatividade, que acabou influenciando, lógico, todo mundo. Tá? Como as duas tinham muita energia, a energia delas também favoreceu essa inferioridade que estava aqui dentro. E elas estavam frágeis, né? Para os próprios problemas. É isso, né, Peregrino? Acabaram. Então, essa situação, não foi ela que doou uma energia ruim para você, nada. Já estava aqui dentro. E quando aquela pessoa que realmente exerceu o livre-arbítrio e que veio aqui, que depois ficou no final para conversar com o Zé Carlos e tudo, é ela que trouxe toda essa energia negativa que influenciou tanto a ponto de você ter aquela incorporação. Mas tinha muitos ali, né? Tinha outros, né? Com energia Ah, sim, tinha uma que estava aqui no momento. Rosa, o que o peregrino está me dizendo aqui, para responder isso que você está em questão. Uma pessoa
quando ela toma uma decisão que ela sabe que vai machucar outras, é um livre-arbítrio extremamente doloroso. Quando ela se afasta de um lar, ela deixa sequelas profundas. E quando ela toma uma segunda atitude, se beneficiando de uma nova forma de vida, machucando um outro lar, é mais dores em cima disso. Esse é um livre-arbítrio de duplicidade. Esse, a espiritualidade bondosa não pode opinar, não pode ajudar, não pode tecer qualquer comentário, porque não é permitido por Deus. Deus não aceita isso. Se ela tomou o caminho do livre-arbítrio, ela é que tem que encontrar o entendimento que ela está errada, se redimir, se arrepender e voltar ao caminho. Mas aquilo já está feito. Esse estrago já ficou feito. Ela vai dar uma outra conotação da vida dela a partir daquele ponto. Entendeu como que é? Então, essa negatividade, quando ela é insistida, que você sabe que você tomou a decisão de livre-arbítrio, e sabe que a espiritualidade não vai te ajudar, que ela não pode, e você continua insistindo, você está dando força para a espiritualidade inferior, os oportunistas. Aí é que entra a falta de estabilidade ou a desestabilidade no ambiente. E isso pode ocasionar no ambiente, afetando os médiuns. Afetando, às vezes, situações que a gente nem imagina que possa acontecer. Entendeu? Então, porque na hora que a Rosa incorporou esse espírito mais rebelde, estava sentada ali, e que era a ideia era fazer limpeza, a cunhada, entendeu? A cunhada da pessoa, que é muito mediúnica e que não está bem, justamente porque deve estar atraindo tanto da sogra quanto da cunhada as energias negativas, tá? E como ela tem muita energia, a hora que ela sentou aqui, esse que estava aqui dentro aproveitou a situação e foi a hora que causou o maior problema. Já pode ser. Pode ser. E às vezes tem uma Deu mais força ainda. mais força ainda, de uma força muito maior. E a Rosa já não estava tão bem, porque já tinha, né, trabalhado. Mas ela já estava vulnerável. Já tinha trabalhado, já tinha incorporado Entendeu? outros espíritos, certo? Isso é possível acontecer demais da conta. Agora, quando a pessoa ela está procurando alternativas, quando ela está procurando soluções, e ela tenta encontrar em vários lugares, não acha, ela se sente perdida. Agora, quando ela se volta para entrar numa solução, não é que ela está tomando uma atitude de livre-arbítrio, ela está tentando lutar para que aquele mal que está seja descoberto. Que a pessoa que está com problema acredite naquilo que está acontecendo, para ela poder se libertar. Entendeu como que é? Só mais uma pergunta que eu queria fazer. Quando eu passei, eu recebi o Frei, ele falou que era para eu fazer limpeza em mim no final, passei com a avó Chica, ela falou a mesma coisa, certo? Eu já trouxe ou eu adquiri aqui aquela energia que precisava ser conduzida? Tudo aqui. Porque ontem eu tive contato com uma pessoa que outro dia eu tive contato e fiquei mal. Pode até ser, mas não era um influenciador direto. Mas o que mais deu problema foi aqui. E mesmo, eu não sei se aconteceu com vocês, mas mesmo com a limpeza, o passe em círculo, eu tive dor de cabeça a noite inteira. O que aconteceu no ambiente? O ambiente, ele cortou as linhas de... Vamos colocar uma linha de transmissão?
um enxergar, ver o que está acontecendo, perceber se está errado ou não, isso foi bloqueado. Então ninguém viu nada de ninguém. Ninguém conseguia Ninguém enxergar. conseguia enxergar pelo grau de contaminação que estava o ambiente. Então, no momento que chegou uma pessoa, eu via essa pessoa. Era realmente ele ou não era? Que é o rapazinho que sofreu o acidente. Não foi. Não foi? Não. Porque me mostrava ele enjoelhado assim, ó. Não, o que aconteceu ontem foi o grau de contaminação. Então eles fizeram o que eles queriam. Os oportunistas, eles fizeram o que eles quiseram conosco. Entendeu? Então, mas o rapaz que faleceu, ele tinha falecido o dia anterior, não foi? Ele ainda nem entendia que ele estava morto. Ele ainda estava ali, naquela... Então, eu não acredito que foi ele. Como não foi visto e foi perguntado se era ele ou não, Acho que não sei. não sei te falar, mas eu não acredito que fosse ele, não. Que é muito recente, Rosa. Será que ele era um mau caráter assim que... Não conheço ele. Eu também não, então eu não posso... Mas Como eu não vi... Eu via um rapaz enjoelhado. Me mostrava, mas aí eu não sei, não conheço ele. Na hora que ele tinha se manifestado. Então teria que ver uma foto pra gente, porque o ambiente estava contaminado mesmo. Entendeu? Então ontem foi um dia complicado. A sorte nossa que nós tivemos mais trabalhadores. Essa foi a nossa sorte. Então, aí antes de começar ali fora, a Juliana começou a sentir mal, né? Aí o Célio sentou para doutrinar, o Luiz mandou ele doutrinar, né? Aí me veio, que não podia deixar ela chegar ali fora porque tinha criança. Aí eu sentei perto e falei que não era para deixar, né? Que era para ela segurar mais um pouco e esperar um momento. E fui conversando, pelejando, né? Até que ele se afastou. Mas no que ele se afastou, ele foi para de trás, que é a nora dela. É. Aí ela começou a se sentir mal. Só que ela A nora dela não tem a malícia, você não tem a maldade, mas é contaminada. Mas ele ficou perto dela. Então, isso pode acontecer sim. Agora, o grande problema, Rosa, é a gente querer transferir algo que fizemos de errado para outras pessoas e trazer como nós somos perfeitos. Isso é um verdadeiro absurdo perante as leis divinas. Entendeu? E as pessoas, quando vêm aqui, não têm esse discernimento, não têm esse entendimento. Mas o que eu fiz foi certo. Foi não. certíssimo. Porque eu fiquei mais preocupada. Você podia até ter levado eles lá para dentro. Você podia ter levado. Eu falei, vai assustar, né? Tinha um moleque pequenininho. Né? Agora, não é que eu queira dar uma... Mas a pessoa, quando ela tem esse tipo de desequilíbrio, ela precisa ter consciência. Isso causa um certo... E quando tem criança, pior ainda. Então, mas parece que ela não entende. O tanto que já foi falado, ela não consegue entender. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou ser muito franco para você. Teve um rapaz ontem que ele veio conversar comigo. Talvez você conheça ele, o Tilinho. Não, porque teve um problema lá com a Norminha e tal. A Norminha disse que ele estava atrapalhando tudo, toda vez ele atrapalhava. Eu sei o que é. E ele faz aquilo para se aparecer mesmo, sabe? Ele vinha aqui, não veio? Vinha. Eu lembro uma vez que ele deu um trabalho danado. Foi. E aqui nós não estamos aqui para
ajudar quem não quer ser ajudado. Aí ele veio falar para mim, tal, eu falei, ó, Tilinho, eu acho que você precisa de uma equipe mais bem preparada. Nós lá não estamos preparados para te atender. Melhor você procurar a Casa do Caminho, ver o que eles podem fazer por você. Só que enquanto você não tiver consciência que o que você faz está errado, você bebe, fica pior. Você já trabalha num ambiente pesado. E você ainda tem essa... Você deixa chegar no último suspiro para depois você pedir socorro. Eu falei, eu não tenho como te atender lá. Aí eu falei, vai na Casa do Caminho, lá eles têm uma equipe grande. Mas vai chegar uma hora que também eles vão perceber que ele não quer ser ajudado. O Tilinho já conhece aqui há muito mais. Você lembra, ué? Foi uns 6, 7 anos, não faz? Então. Mas como é que eu vou falar diferente? Nós temos condições de atender o Tilinho? Nós não temos. Tem que fazer do jeito que ele fazia. Nós não temos, ué. Entendeu? Porque uma Então, vez foi feio, é. e ele é forte. Então, e outra, quando não quer sarar, Rosa, quando não Tem quer. jeito de ajudar. Não tem outra alternativa. Ele não tá aí do lado, hein? Tá. Tô sentindo um desconforto que faz tempo. Não sei se é da matéria, se tem algum necessitado, ou teve aqui do meu lado. Vontade no banheiro, um negócio estranho. Você quer ir no banheiro? Pode ir, sim. Deve ser da matéria. Mas o ambiente hoje está bastante intenso. É muito complicado. Tá ligado? Pode ligar. Pode desligar. Pode ser?